Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai dar início então à nossa quarta semana de estudos, terceiro bimestre. E eu vou pedir para vocês pegarem lá o livro de atividades, lá na página 8. A gente vai corrigir as atividades do livro de atividades. Eu sei que muitos de vocês já fizeram, porque eu pedi aí nas outras aulas para que fossem feitas essas atividades. E hoje a gente vai corrigir, tá? Se vocês tiverem dúvida em algum desses exercícios, mesmo após a correção, pode mandar lá uma mensagem no WhatsApp ou falar na nossa live mesmo, que daí a gente comenta a respeito, tá bom? Então, lá na página 8, começa com o caça-palavras, né? Alguns aí tiveram dificuldade para achar os 8 planetas do Sistema Solar, mas eles estão todos aí. Tem palavra que está ao contrário, tá? Mas aí vamos começar então falando com Mercúrio aqui embaixo, tá ao contrário, né? Aí Vênus, na sequência aqui, essa tá de forma correta, né? Onde temos Terra, aqui, Terra, Marte, Júpiter também tá ao contrário, aqui no meio, ó, Júpiter, Saturno, baixo para cima, Saturno, o que mais? Urano, aqui, e falta Netuno, né? Onde está Netuno? Aqui, cortando Netuno, tá? Então, aí os 8 planetas do Sistema Solar. Aí na questão 9 está falando para classificar lá os planetas em internos ou externos, organizando-os por ordem de diâmetro do maior para o menor, tá? Então aí é a grande questão, que normalmente a gente tem a tendência a escrever lá do mais próximo ao mais afastado, mas não é esse o critério utilizado, tá? Está falando lá para primeiro escrever os que são internos, que são os mais próximos, porém o outro critério ali é com relação ao tamanho, então do maior para o menor. E depois os mais afastados, mas também do maior para o menor, tá? Então a gente começa ali com a Terra, depois Vênus, Marte e por último Mercúrio. E daí na sequência, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Beleza, gente? Espero que vocês não tenham tido dúvidas com relação a esse exercício. Mas de qualquer forma, só falar. Daí na questão 10, estou falando para assinalar a alternativa que apresenta a principal diferença entre os planetas internos e externos. Então vamos falar um pouquinho sobre eles. A primeira afirmação diz ali que os planetas internos são os que orbitam o Sol e os externos não. Na verdade, todos os planetas orbitam o Sol, né? Na letra B, os planetas internos são maiores do que os externos. Não, a gente sabe que os externos são maiores. Na letra C, os planetas internos preenchem todas as condições para serem considerados planetas, enquanto os externos não. Não, se eles são os 8 planetas do Sistema Solar, eles preenchem todas as condições. D, os planetas internos também são chamados de terrestres e os externos são compostos de elementos mais leves e são maiores que os planetas internos. Sim, né, a gente já tinha comentado. E por último, os planetas internos têm órbitas circulares e os externos elípticas. Não, todos os planetas têm órbitas elípticas. Então, a alternativa D é a correta lá na questão 10. Página 9, exercício 11, é para relacionar aqui. Então, a gente observa lá, Mercúrio. Então, com relação àquelas características ali, Mercúrio é o mais próximo do Sol. Depois, Vênus. Então, Vênus tem praticamente o mesmo tamanho da Terra. A Terra é o único planeta conhecido que é habitado. Marte é conhecido como planeta vermelho. Júpiter é o maior dos planetas. Saturno é conhecido por seus anéis, nem por isso os outros mais afastados deixam de ter anéis, né? A gente já comentou isso na live. Então não é só Saturno que tem anéis.
telescópio. E Netuno é o mais distante do Sol. Aí a questão 12 está falando com relação a Plutão, que era planeta, agora não é, ele é classificado como planeta anão, por causa dos critérios, né? Então, assinalar o critério que Plutão não cumpre. Então, que critérios são usados para que um corpo celeste seja considerado um planeta? Então, a primeira situação é que tem que orbitar uma estrela, ser grande o suficiente para a gravidade moldá-lo com formato esférico, ter a vizinhança orbital livre de outros objetos, não ser uma estrela e não ser um satélite de outro planeta. Então a gente tem aí vários critérios, né? Porém o que Plutão aí não consegue cumprir é ter a vizinhança orbital livre de outros objetos. O Plutão ele fica naquela região lá do cinturão de Kuiper, e tem muitos objetos ali que ficam na órbita de Plutão, então ele não consegue limpar a órbita e por isso ele deixou de ser considerado planeta e é considerado um planeta anão em função de não cumprir esse critério. Tá? Questão 13. Então, estou falando ali com relação aos satélites artificiais. Esse parágrafo aqui é um trecho de um texto que está falando de satélites artificiais. E aí, com base no texto e nos conhecimentos sobre satélites, a gente tem que responder aí as questões propostas, né? Letra A. Qual é a diferença entre satélites naturais e artificiais? Gente, satélite artificial é aquele que o ser humano acaba lá construindo, né? E o artificial não. E o natural não. Então, artificial o ser humano constrói e o natural não. Tá? Então, tá ali a diferença, né? Natural, a formação independe da ação humana, e o artificial, produzido por seres humanos e são lançados no campo gravitacional de um planeta. E a gente tem conhecimento dos satélites naturais e dos artificiais. Então, os naturais, por exemplo, do nosso planeta é a Lua, né? E artificiais, aí existem vários satélites artificiais que estão orbitando nosso planeta. A letra B fala ali o que acontece com o satélite artificial quando ele para de orbitar o planeta Terra. Então, gente, ele deixa de ser chamado de satélite artificial. Começa por aí, tá? Ele já não segue mais o critério de ser satélite artificial. Por quê? Porque ele teria que estar orbitando o planeta Terra. Daí, à medida que ele deixa de orbitar a Terra, ele perde a condição de ser satélite artificial e vai passar lá a viajar pelo espaço, tá? Poluindo o espaço, né? Enfim. Página 10, letra C. Por que os satélites naturais orbitam os planetas em vez do Sol? Isso é bem interessante essa pergunta. Que tem uma massa muito maior. Se o Sol tem uma massa muito maior, a ideia é que ele atraia corpos celestes, né? Para orbitar aí ao seu redor. E aí, por que os satélites naturais vão orbitar os planetas e não o Sol? Vamos pensar, por exemplo, na Lua. Por que a Lua orbita a Terra, e daí junto com a Terra orbita o Sol, e não orbita direto lá ao Sol? Então, aí, não sei como vocês abordaram esse contexto aí, mas de uma maneira bem simples é por causa da distância entre o Sol e o astro, que é muito maior do que a distância entre o planeta e o astro. Deixei até junto aqui, ó, a distância aí. Tá? Então, gente, o que acontece ali? O satélite natural, a distância dele para o planeta vai ser menor do que a distância dele para o Sol. Tá? Então, por isso que o campo gravitacional do planeta vai atrair mais o satélite natural do que o Sol, tá? Do que o Sol vai atrair. Letra D. Qual planeta do Sistema Solar tem mais satélites? E quais fatores são determinantes para prever o número de satélites de um planeta? Então, o planeta que tem mais satélites é Júpiter, né? E aí, os fatores determinantes para prever o número de satélites de um planeta, vamos pensar aí naquela lei que a gente estudou o ano passado. Lembra lá que quanto maior a massa, mais vai atrair, maior é a força de atração? Então, tem a ver com isso. Ó.
a distância entre o planeta e a estrela, que é a situação aqui da questão anterior, e a massa do planeta. Tá? Então são aí fatores determinantes para prever aí o número de satélites. Então se o planeta tem uma massa muito grande, é possível que ele tenha vários satélites naturais, né? E claro que a distância lá entre o planeta e a estrela também. Então, planetas que estão mais próximos lá do Sol, a tendência é que não tenham satélites naturais. Então, por exemplo, a gente sabe que Mercúrio e Vênus não têm satélites naturais. Por quê? Porque a força lá a força gravitacional do Sol é muito maior do que desses planetas, né? E porque eles estão muito próximos ali do Sol. Por outro lado, se a gente pensar lá em Júpiter, Júpiter está muito afastado do Sol, então ele consegue ter uma força gravitacional ali que faça com que os satélites naturais orbitem aí ao seu redor, tá? Questão 14 está falando de fusão e fissão, tá? Então, qual é a diferença básica entre fusão e fissão nuclear? Então, fusão é sempre que acontece a união dos átomos, né, dos núcleos dos átomos, e a fissão é quando acontece um rompimento. Então, fusão, os núcleos atômicos se unem, e fissão, os núcleos acabam se separando. E essas são as diferenças básicas, né? Porém, as duas situações ali, acontece lá a liberação de energia. Tá? Lá na página 10, então ainda, questão 15 é para marcar verdadeiro ou falso. Então, o sistema solar é composto de algumas estrelas, entre elas a mais importante é o Sol. Não, né, gente? O sistema solar só tem uma única estrela, que é o Sol. Letra B, existem satélites com diâmetros maiores do que Mercúrio, verdadeiro. Por exemplo, Ganimedes lá é um satélite natural que é maior do que Mercúrio, tá? Letra C, Mercúrio e Vênus não têm satélites porque estão a uma pequena distância do Sol, já tinha comentado e já tinha marcado ali, já tinha liberado ali o verdadeiro. Letra D, o sistema solar está praticamente todo no mesmo plano, denominado de plano da eclíptica, sim, né? O gás e poeira lá, eles são atraídos aí, né? E resultam no disco chamado de plano da eclíptica. E a letra E também marquei ele como verdadeiro, porque a gente já sabe que mais de 99% da massa do sistema solar está contida no Sol, e o restante aí que é dividido entre os planetas, os asteroides, os outros corpos celestes aí que compõem o sistema solar. Tá? Aí lá na página 11, a questão 16, então vamos falar ali qual é o que representa lá a união de dois núcleos atômicos que libera energia. Então, o que é, né? É a fusão nuclear. Dois astros que, vamos esperar um pouquinho. 3. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno também são chamados por esse nome. Então, são os planetas ali jovianos. 4. O plano em que o sistema solar está inserido é o plano da eclíptica. Ficou fora aí do quadro, mas enfim, dá para entender, né? E aí, 2. Astros que orbitam o Sol, mas não satisfazem os critérios para serem definidos como planetas, são os planetas anãs. Gente, então a gente finaliza essa aula de correções do livro de atividades e na aula seguinte a gente continua com as correções, tá? Espero que vocês fiquem bem e até a próxima.